conhece, meu nome é Daniela Rezende e é um prazer fazer mais um vídeo a respeito da palavra do Senhor, amém? Eu espero que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco no dia de hoje. Para você também que não sabe, este programa Momento Jovem é parte integrante da organização Ministério Rosemary Gomes. Para que você possa saber mais a respeito da organização, basta você entrar no Facebook e digitar Ministério Rosemary Gomes e curtir a página, para que você possa estar sempre recebendo no seu feed de notícia tudo o que é postado na página. E também você possa se inscrever também no YouTube. E após inscrever, tem um sininho, você também pode estar clicando nele, para que assim que os vídeos são postados no canal do YouTube, você estará recebendo no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, ou através de uma notificação no seu e-mail, não importa. Mas clicando no sininho, você estará recebendo todos os trabalhos que são postados em vídeos. Agora já na página do Facebook, também tem vários trabalhos onde a irmã Rosemary Gomes coloca alguns textos, alguns ensinos da palavra do Senhor, para que nós possamos estar sempre meditando e aprendendo mais a respeito das coisas do reino de Deus, amém? Então, vamos estar hoje aqui aprendendo mais a respeito da palavra do Senhor. E o texto que eu trago para a nossa reflexão no dia de hoje se encontra no livro de Isaías, no capítulo 24. O verso que eu quero frisar no dia de hoje é o versículo 5, diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis e violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Mas só ler este versículo não dá muito entendimento. Eu vou estar lendo alguns versículos anteriores e alguns também depois do versículo 5. Também, no capítulo 24, no versículo 1, diz assim: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe dispensar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essas palavras. A terra planteia e se murcha, o mundo se enfraquece e se murcha, engranece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Amém? Então, como eu li anterior, nós estamos vendo que a terra será devastada, a terra será destruída. Querendo ou não, nós sabemos que tudo que se inicia tem um fim. E a terra, quando o Senhor criou ela, como nós vemos relatado em Gênesis, a terra foi criada em perfeição. E quando Adão e Eva e eles pecam, quando o pecado entra pela primeira vez através deles, a raça humana cada vez mais foi se afastando dia após dia do Senhor. Quando Deus fala para Adão que ele poderia comer de todas as árvores, exceto naquela que estava no meio do jardim, que era a árvore conhecida como do bem e do mal. E quando Satanás ele engana a Eva, ela acaba comendo daquele fruto. O pecado em si não estava na árvore não estava contaminada, mas o pecado em si foi a desobediência, onde o Senhor falou: vocês não poderão comer, e Satanás fez com que Eva como podemos dizer, tropeçasse nas suas palavras, onde ela disse que ela não podia nem comer nem tocar, não. Ela não poderia estar comendo daquela fruta. Não era em si o fruto que estava contaminado, mas sim o pecado foi a desobediência, onde eles desobedeceram o Senhor. Mas também a Bíblia nos relata que o fruto em si, ele não é uma espécie específica
de uma fruta, que nós vemos quando nós aprendemos na infância que aquele fruto aonde Eva come era uma maçã. Não, a Bíblia não há relatos que diz que era esse tipo de fruta, como podemos dizer, como nós aprendemos que era maçã. Isso também eu quero deixar claro nesse vídeo. Mas eu quero estar lendo aqui para vocês em Gênesis, no capítulo 3, o seguinte diz assim, Gênesis capítulo 3, só um segundo, vocês desculpem aqui. Gênesis capítulo 3, no versículo 17, diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenaras não comeres, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da sua vida. No capítulo 3, um pouco antes, o Senhor fala ele profere algumas, podemos dizer, algumas maldições, aonde foi na terra, foi no homem, para a mulher, por causa dessa desobediência. A mulher ia ter dores de parto ao dar à luz, e o homem em si, ele teria que comer do seu próprio salário, do seu próprio sustento. Se Adão e Eva não tivessem pecado, podemos dizer, seria tudo mil maravilhas. Nós iríamos ainda ter tudo do bom e do melhor, mas não, por causa da desobediência, onde o Senhor disse que não era para eles comerem daquele fruto, eles foram comer, eles desobedeceram à voz do Senhor. A Bíblia nos relata que a nossa desobediência, nossos pecados, nos faz separação entre nós e nosso Deus. Por isso que nossas vidas, tudo quanto nós fizermos, tem que estar baseado na palavra do Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Deus. Querendo ou não, tudo que nós fazemos, como acho que na física diz que toda ação gera uma reação. Toda ação que eu faço aqui para outra pessoa, ou contra a própria natureza, ou contra Deus, vai me gerar uma reação. Quando nós pecamos contra o Senhor, se podemos dizer um casal, por exemplo, um homem e uma mulher, eles têm a relação antes do casamento, como nós vemos na Sagrada Escritura que isso é condenado perante o Senhor. Mas, por exemplo, se eles cometem esse tipo de pecado contra Deus, isso pode sim gerar um fruto que seria uma criança. Isso seria a consequência do pecado. Deus sim poderá perdoar aquele ato dos dois se eles verdadeiramente se arrependerem, mas a consequência Deus não tira. Tudo quanto nós fizermos de errado, se nós mentimos, se nós vamos contra a palavra do Senhor e nós depois nos arrepender, sim, Deus irá perdoar, mas a consequência nós temos que arcar. A consequência sempre estará conosco. Como eu estava dizendo, a consequência sempre estará quando nós pecamos contra o Senhor, contra a palavra. Quando Adão e Eva eles pecam, se nós formos analisar alguns versículos, quando eles estavam ainda no jardim, nós vemos que eles estavam sem roupas, eles estavam nus. E assim que eles desobedecem à voz do Senhor, eles vê o outro, podemos dizer, pelados. Quando eles estavam na inocência, sem antes de desobedecer ao Senhor, nós vemos que é assim. Eles estavam puros perante o Senhor, eles não viam a outra pessoa, no caso, como eles estavam despidos. Mas após eles pecarem contra Deus, um começou a ver o outro, e assim que eles se viram, quando Deus estava indo até eles no jardim, eles se esconderam de vergonha. Só nós vemos também que, olha como que o pecado faz. Após eles pecarem contra Deus, mesmo Deus sabendo, Deus sendo uma das características, das milhares de características que o Senhor tem, é a onisciência, mesmo eles escondendo de Deus, e eles queriam fugir de Deus, eles queriam esconder porque eles tinham errado contra o Senhor. O que eu quero trazer para nós no dia de hoje é o seguinte tema: é o fim de quem é a culpa. Deus criou, no início da criação, criou um mundo perfeito e criou inclusive o jardim onde que era para nós desfrutarmos do bem, do melhor, como eu havia dito anteriormente. Mas por causa do pecado, por causa do erro deles no início, o pecado foi entrando na raça humana um após o outro. Nós vemos em Salmo, o salmista diz: em pecado minha mãe e meu pai me concedeu.
porque o pecado vai passando de geração em geração. É interessante nós analisarmos quando a criança já está pegando uma certa idade, ninguém precisa ensinar ela em relação a, podemos dizer, o que é mentira. Às vezes uma criança, quando tem os dois irmãozinhos, um deles apronta e a mãe pergunta, quem foi? Aí a criança diz, não fui eu. A mãe pergunta para o outro filho, não fui eu. Então nós vemos que desde criança nós já temos o pecado dentro de nós, nós já vamos aprendendo a fazer o que é errado. Mas mesmo nós crescendo, nós temos que lutar contra isso. A palavra do Senhor nos ensina em Provérbios que o pai e a mãe devem ensinar a criança no caminho que deve andar, para que futuramente, quando ele cresça, ele não venha se desviar do caminho. E o que caminho é esse onde o salmista diz? É o caminho de Deus. Por isso que o pai e a mãe, nós, futuramente formos pais e mães, nós temos que ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. E também, se você tem irmão mais pequeno, sobrinho, ensine eles no caminho que deve andar, que é no caminho do Senhor, para que ele, inclusive você e sua família, não venha sofrer, porque nós sabemos que, infelizmente, a sociedade está cada vez mais querendo acabar com os jovens. Nós não podemos deixar, porque os jovens e as crianças é o futuro do nosso país, e nós temos que ensinar as crianças a ter um caráter cristão, um caráter ético, correto à luz da Bíblia, amém? Então nós venhamos também estar ensinando as crianças no caminho que devem andar, que é no caminho da palavra do Senhor. Mas voltando ao assunto, nós vemos que, querendo ou não, nós estamos caminhando para o fim, e é tempo de nós recorrermos à palavra do Senhor, porque se nós não nos arrepender de nossos pecados, se nós não buscarmos a prática da palavra do Senhor, infelizmente não é o céu que nós iremos herdar. Porque, de acordo com a palavra, Jesus nos ensina que há apenas dois caminhos, o céu e o inferno. Não existe um terceiro caminho onde nós vamos e nós iremos pagar nossos pecados, uma coisa assim, desse tipo, não existe. É apenas céu e inferno. Quando Cristo morre por nós naquela cruz, Ele nos dá o direito de herdarmos a salvação mediante a graça. Mas nós só obtemos a graça, o céu, através de Jesus. Quando nós abandonamos nossos pecados, cremos nele como nosso único e suficiente Salvador, aí sim nós iremos para o céu. Mas como eu disse, é o fim. Diversas profecias da palavra do Senhor já se cumpriram, outras estão se cumprindo. Então, se nós não nos arrependermos, não vivermos a palavra do Senhor, infelizmente não é o céu que nós iremos herdar. Mas muitos dizem, então eu já sou salvo. Quando Jesus morre por mim naquela cruz, eu obtenho a salvação porque eu criei nele, abandonei meus pecados. Não, a salvação, ela não é para sempre, porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos que lutar, nós temos que guardar esse presente maravilhoso que Cristo nos deu mediante seu sacrifício. Nós temos que perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Nossas atitudes, nosso falar, nosso pensamento tem que estar baseados na palavra do Senhor, amém? Então, que nós venhamos praticar a palavra do Senhor enquanto há tempo, que nós venhamos viver a palavra do Senhor enquanto há tempo, porque daqui a pouco eu vou estar lendo no livro de Mateus, no capítulo 24, nós vemos onde Jesus disse coisas que iriam acontecer no fim dos tempos, e nós vemos que sim, isso está acontecendo. Então é tempo de buscar o Senhor, amém? Voltando ao capítulo 24 de Isaías, no versículo 5 diz que, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Se nós formos analisar, quando Deus, assim que o povo de Israel foi liberto do Egito, Deus colocava diante deles uma nuvem durante o dia, para que eles não pudessem pintar por conta do sol, e durante a noite Deus colocou uma coluna de fogo, porque no deserto nós sabemos que durante a noite é muito frio, e Deus colocou essa coluna de fogo para que eles pudessem se aquecer e também estar iluminando o caminho deles aonde eles estavam. Mas Deus protegeu eles, independente do tempo que eles ficaram caminhando no deserto até eles chegarem à terra prometida. Deus
supriu todas as necessidades daquelas pessoas, mandou comida, mandou água, as suas roupas não se gastavam. E é interessante nós analisarmos que durante essa trajetória, Deus colocou alguns estatutos, algumas leis, como nós vemos que são as leis que estão no Antigo Testamento, que eram para aquele povo estabelecendo, não era para eles criarem imagem de escultura, e eles que criaram. Não, quando Deus falou para Moisés que era para Moisés falar com a rocha para dar água de beber para aquelas pessoas, Moisés foi e feriu. Diversas coisas que nós vemos relatadas na palavra do Senhor. Deus falava que não devia haver adultério entre as pessoas não deviam cobiçar as coisas umas das outras, e eles faziam. Então nós vemos que o pecado ele vem passando de geração em geração. E as pessoas vêm desobedecendo as leis, tanto as leis divinas quanto as leis terrestres, que são impostas pelos nossos governantes. Até hoje nós desobedecemos essas leis. É interessante nós vermos que podemos ver numa praça, tem a plaquinha não pise, e nós vamos e pisamos. Porque eu lembro que quando eu era criança, acontecia isso. Nós estávamos na praça, talvez tinha aquela plaquinha não pise. E é interessante que quando não tem o aviso, é assim que o ser humano faz. Nós estamos, por exemplo, por exemplo, quantas vezes eu já estive na fila do banco, fazendo um serviço pessoal ou do trabalho, e diversas pessoas, inclusive eu também, isso já errei, espero que o Senhor, em nome de Jesus, me corrija nessa parte. Está lá a plaquinha, proibido o uso do celular. E o que nós fazemos? Usamos o celular. Nós sabemos que é proibido não usar o cinto de segurança, independente do trajeto que nós fazemos. E o que acontece? Nós, infelizmente, não usamos. É isso que nós temos que corrigir em nós. Independente da lei, da norma, nós temos que cumprir. Porque se Deus colocou pessoas governantes que tivessem essas ideias dessas leis, é para que protegesse a nós, para que poupasse a nós, independente do que for gerar a consequência daquele erro. Então nós temos que vigiar, por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que vigiar, porque nós, querendo ou não, nós desobedecemos não só as leis divinas, mas também as leis terrestres. E isso sim será cobrado de nós, porque nós temos que dar bons exemplos. Se Deus colocou essas leis, nós temos que obedecer. Independente se os governantes roubam ou não, se acontece isso ou não em Brasília, como na gravação desse vídeo, eu sou brasileira, mas independente não é porque um faz que nós temos que fazer, então nós temos que olhar para nós. O dia que eu, por exemplo, começar a fazer o bem, o dia que você, por exemplo, começar a fazer o que é correto, aí sim nós podemos ter chance de um Brasil melhor. Mas infelizmente as pessoas não se preocupam com isso. Elas esperam um outro fazer, é assim como nós vemos também em um casal. Enquanto o outro não dizer eu te amo, eu não disse. Enquanto o outro não pedir perdão, eu não peço. Então é isso que não pode haver entre nós. Nós temos que dar o primeiro passo. Se é errado, então nós não devemos fazer, amém? Que nós possamos corrigir e meditar nisso, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Porque as leis divinas, muitos cristãos pensam, muitos crentes pensam, não, mas eu não transgrido a lei do Senhor, mas e a lei terrestre? Nós também temos que pensar nelas. Elas também em si são muito importantes. Durante que eu me formava no ensino médio, durante o ensino médio e após a formação do ensino médio, eu fiz um curso de segurança do trabalho, durante 2 anos e poucos meses. E neste curso nós aprendemos a estar ensinando os colaboradores das empresas a se protegerem, a estar usando o equipamento de proteção individual, que é o EPI no caso. E nós vemos que quando nós aprendemos, no caso, nós fazemos com que o colaborador, o funcionário, use determinado EPI, no caso, ou quando é coletivo também, para a proteção dele. E, infelizmente, o que nós aprendemos, o que nós vemos é que o ser humano não faz. Aquilo é feito para a segurança dele, a segurança dos seus amigos, dos seus colegas, e o que fazemos, eles deixam para lá. E o que acontece? Um acidente. É assim na nossa vida. Se nós não nos proteger, não vigiarmos, não fazermos o que é correto, o que é pedido pelos nossos senhores, pelos líderes,
querendo ou não, isso traz consequências ruins para nós. Então, que nós venhamos vigiar neste ponto, que nós venhamos fazer o que é correto. Amém? Independente se é uma lei, se é uma ordem numa empresa, se é uma lei no trânsito, se é uma lei no trânsito ou se é uma lei divina, nós venhamos repensar, que nós venhamos fazer o que é correto. Nós também podemos analisar que nós vemos que o nosso mundo em si, a natureza, está cada vez mais morrendo, porque nós aprendemos que não devemos jogar lixo no chão, e o que nós fazemos? Jogamos lixo no chão. E isso vai gerando acúmulo de sujeira, e isso depois de um em outro, um faz, outro vai fazendo, e dá enchente. Então nós vemos que o próprio ser humano, a própria raça humana está destruindo o seu próprio patrimônio, sua própria morada, que é o planeta Terra. Se o ser humano tivesse pensado não só em si, desde o princípio, no seu egoísmo, no seu próprio bem-estar, se ele tivesse pensado no bem-estar do próximo, talvez nosso planeta duraria muito mais. Mas infelizmente, nós vemos que dia após dia, nosso planeta está morrendo. Por quê? Porque nós não fazemos o que é correto. A Bíblia nos ensina muitas coisas. Olha só para você ver, uma coisa que nós podemos analisar que seria um contexto fora da palavra do Senhor, e a palavra nos ensina que a Terra está sendo destruída, o próprio planeta, a morada do ser humano está sendo destruída por causa dele, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Amém? Como eu estava dizendo, em relação às leis de trânsito também, nós vemos que o ser humano vem deixando para lá, isso não pode. Eu estive pesquisando, a Folha de São Paulo, no passado, publicou um blog que no Brasil nós temos cerca de 47 mil mortes por ano e cerca de 400 mil pessoas ficam com sequela. E nisso o Brasil fica no 4º ranking da América Latina em acidentes e mortes. Nós vemos que se os próprios seres humanos, se as pessoas vigiassem, não bebessem no volante, se não bebesse, se não usasse celular, se usasse cinto, isso seria poupado. Isso não seria poupado não só em vida, mas também em gasto, porque querendo ou não, isso gera gastos para o próprio país. Então, podemos dizer que isso é uma bola de neve, uma coisa vai gerando a outra. São pequenos detalhes que nós temos que observar, que isso irá atrapalhar não só nós, mas também as outras pessoas. No capítulo 24, diz assim, a partir do versículo 1: Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvides falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares, porque tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa de meu nome. Neste tempo muitos hão de ser escandalizar, trair-se e odiar-se uns aos outros. Levantar-se hão muitos falsos profetas, enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das coisas das nações. Então virá o fim. Amém? No capítulo 24, nós vemos várias coisas a respeito do fim. Inclusive, o versículo diz que nação irá lutar contra nação, reino contra reino. Então, nós vemos que esse tempo está chegando. Nós temos que voltar nossos corações para o Senhor. Independente da idade que você tem, o que você já fez, você e eu, nós temos que
estar nosso coração pautado na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é real. Quando Jesus morre por nós, aquilo foi real. E se não usando a palavra do Senhor, nós vemos que muitos historiadores provaram, historiadores não cristãos, creram, acreditaram que Jesus realmente foi o Filho de Deus, que realmente Jesus morreu por nós naquela cruz. Várias coisas, aquelas pessoas que morreram, aqueles egípcios, quando o mar vermelho se abriu e o povo de Israel passou, e depois o mar fechou para os egípcios. Então, infelizmente, muitos são contra, dizem que isso não foi real, mas outros, as grandes maioria, dizem que sim. E então nós vemos que tudo que está relatado na palavra do Senhor foi real. Deus nos iluminou pessoas para que nos deixasse essa palavra, para que nós voltássemos nossos corações para Deus. Esse foi o manual, esse foi a bússola que Deus nos permitiu para que hoje, em pleno século XX, hoje, em pleno ano de 2018, nós pudéssemos ter acesso à palavra do Senhor. Então nós vemos que realmente o amor de Deus para conosco é imenso. Deus quer que todos nós venhamos ao arrependimento. E se independente se a pessoa foi ladrão, se a pessoa foi prostituta, se a pessoa não foi nada, não importa o que nós já fizemos. Deus quer que nós nos arrependemos, que nós venhamos voltar nossos corações para Ele, amém? Então, esse é o desejo do Pai para nós. Como eu estava dizendo, Deus quer que nós venhamos nos arrepender. Então, o que eu quero frisar para nós é o fim, a culpa é de quem? Se nosso planeta está sendo destruído dia após dia, se o pecado está no planeta Terra, é por causa de nós. Mas nós temos que lutar contra ele. Quando nós cremos em Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós temos, o Espírito Santo faz morada em nós. Jesus disse que Ele iria preparar morada para nós no céu, mas Ele iria deixar o Consolador, nosso amigo fiel, que estaria conosco até o fim, que é o Espírito Santo. Também nós ganhamos o Espírito Santo para nós. Nós temos que deixar Ele guardado em nossos corações. Então, o que eu quero dizer para nós o fim está próximo, nós temos que voltar nossos corações para Deus. Nós temos que abandonar tudo aquilo que nos prende de estarmos com Deus. É isso que eu quero deixar para nós. Sim, o céu é verdadeiro, o inferno também é verdadeiro, e apenas esses dois caminhos. O que eu quero deixar claro, eu não quero por uma religião, eu quero que você siga Jesus. Ele sim é o verdadeiro caminho, Ele sim é a verdade, Ele é a vida. É através de Jesus que nós iremos herdar a salvação. Então é isso que eu quero frisar para nós no dia de hoje, que nós venhamos nos arrepender. Arrependimento, nós temos que vigiar nossas palavras, porque são pequenas coisas que nós fazemos, que nós dia após dia estamos desagradando ao Senhor, amém? Então que nós venhamos mudar nossas atitudes, amém? Porque nós temos que viver para o Senhor enquanto há tempo, porque o fim está próximo, e quando chegar, não haverá mais tempo de buscar o Senhor, amém? Então, busca o Senhor enquanto você pode. Busca Jesus enquanto pode se achar. Porque a palavra diz, buscar-me-eis, me acharei quando buscar de todo o coração. Nós temos que buscar o Senhor, porque Ele irá se revelar a nós. E quando Jesus se revela a nós, nós só temos coisas boas para colher, amém? Então, que Jesus, eu espero que em nome de Jesus, o Senhor tenha tocado o seu coração, amém? Que nós venhamos buscar o Senhor. Agora eu vou estar orando por você e por mim. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Jesus, claro, por mais um dia, não há como não deixar de sempre estar agradecendo. Jesus, Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Deus. Que nós possamos ser santos, assim como o Senhor foi santo, Jesus. Nós venhamos fazer o que agrada ao Senhor. Eu te peço perdão, Jesus, por tudo que nós fizemos contra a Tua Sagrada Escritura e tudo aquilo que foi errado. Eu te peço perdão, Jesus. Nós venhamos seguir a Tua lei, seguir a Tua palavra, porque quando nós recorremos, quando nós vivemos a Tua palavra, nós só iremos colher coisas boas para nós, porque a palavra, a Bíblia, foi deixada para nós, para que nós possamos saber viver melhor neste mundo, porque embora nós tenhamos muitas tribulações, nós ficamos chateados, cansados, sofrendo, não importa, mas a Tua palavra está aí para que nós possamos saber viver melhor.
porque nós sabíamos que o Senhor próprio nos disse que neste mundo nós iríamos ter tribulação, mas nós iríamos vencer. Obrigado, Jesus, por tudo. Pai, perdoa nossos erros, Pai. Nós possamos vigiar, Pai, em pequenos detalhes, Pai. Que nosso coração possa estar voltado para Ti, Pai. Eu coloco diante de Ti, Pai, essa pessoa, não sei quem é, só o Senhor sabe. Pai, eu coloco diante de Ti também a família dela, Pai. Não sei quais são os seus problemas, seus sonhos, mas cuide dela, Pai. Proteja ela, coloque os seus anjos, Pai, ao redor dela, Pai. Cure ela, Pai, se é cura que ela precisa, eu te peço cura no nome de Jesus, porque no nome de Jesus há cura, há poder, Pai. Eu te agradeço por tudo, Jesus. Te agradeço por aquele sacrifício naquela cruz, porque através dele nós temos livre acesso a Deus. Obrigado por tudo, Jesus. O fim está próximo, nós sabemos, mas se nós possamos estar contigo no céu, que nós só iremos estar contigo se nós vigiarmos, se nosso coração estar pautado na Tua palavra. Pai, nós possamos um dia nos encontrar, que é no céu, Pai. Esse dia há de chegar tão breve quando nós menos esperar, mas nós possamos estar com o coração voltados para Ti, Senhor. Te agradeço por tudo, Jesus. Em nome de Jesus que eu oro, que eu agradeço. Amém. E que nós nunca venhamos nos esquecer, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus te dê uma semana abençoada. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.